Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre injustos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco por meio da tua palavra. Nós te louvamos, Deus querido, porque o Senhor não apenas nos diz o que fazer. Isso não seria suficiente, nós somos tão fracos, Senhor. Ainda que tivéssemos todo o conhecimento possível sobre todos os teus mandamentos, isso não faria grande diferença, porque nós somos pecadores, não conseguimos praticá-los. Nós te louvamos, Deus querido, porque além de nos dizer o que fazer, o Senhor nos transforma com o teu poder extraordinário para nos levar a fazer o que o Senhor manda. A tua graça não apenas nos revela a tua vontade, a tua graça nos dá poder para fazer a tua vontade. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por esta palavra que o Senhor usou para nos resgatar das trevas, para nos transformar de inimigos em filhos, de criaturas rebeldes para súditos submissos do teu reino. E nós te louvamos porque agora aqui estamos como teus súditos, teus filhos, assentados à tua mesa para sermos alimentados por ti. Alimenta-nos, Senhor, com a tua palavra. Ilumina-nos para que a compreendamos. Dá-nos, Senhor, poder e graça para que, Senhor, a pratiquemos e assim sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido aquela expressão, a lei do retorno. Com certeza você já viu isso aí nas redes sociais, está lá em tudo que é lugar, né? Também conhecida como o aqui se faz, aqui se paga. E nós gostamos de pensar na vida desta forma. Se alguém nos faz bem, então nós queremos o bem dessa pessoa, queremos que ela seja recompensada e às vezes nós mesmos agimos para recompensar essa pessoa que nos fez o bem. Se alguém for gentil conosco, nós respondemos com gentileza. Se alguém nos ajudar, provavelmente nós acharemos um jeito de ajudar essa pessoa em algum momento. Se alguém fala conosco, então nós respondemos falando com essa pessoa. E o mesmo vale para quando as pessoas nos fazem mal. Nesse caso, nós desejamos que a pessoa seja punida. E algumas vezes, nós tomamos a vingança nas nossas mãos e damos o troco. Geralmente, nós só planejamos a vingança e nós só desejamos a vingança. Mas, em alguns momentos, nós reagimos com vingança, tomando a justiça nas nossas próprias mãos. Exemplo, se alguém te fecha no trânsito, você procura ali uma oportunidade de devolver a fechada. Se alguém te critica ou te xinga, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, você vai achar um jeito de responder com a crítica e com o xingamento. E no texto de hoje, meus irmãos, nós temos o Senhor desafiando o nosso modo natural de viver e nos chamando para um modo de vida celestial. Nós continuamos reagindo às pessoas, mas agora nós vamos aprender a responder ao mal com o bem. Nós vamos aprender não apenas a não nos vingarmos, nós vamos além. Agora nós vamos responder pagando o mal com o bem. Agindo de forma favorável para com essa pessoa que nos prejudicou, para com essa pessoa que intencionalmente nos fez o mal. É sobre isso que nós falaremos nesta manhã. E o tema de hoje é o seguinte: lições sobre o amor ao próximo. Este é o tema de hoje. Lições sobre o amor ao próximo. E o nosso texto tem 3 lições sobre o amor ao próximo. A primeira delas, o padrão natural é insuficiente. O padrão natural de amor ao próximo é insuficiente. Este é o nosso primeiro ponto. O padrão natural é insuficiente. No texto de hoje, se você já está acostumado aí com Mateus 5,
Jesus continua falando sobre aquela justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. E esse é o último dos 6 exemplos que Jesus usou para mostrar essa justiça superior. E se você esteve atento nos últimos sermões, você percebeu que as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. O padrão foi se tornando cada vez mais alto. Logo de cara, Jesus nos mostrou que esse alto padrão moral que ele está pregando aqui não é possível de ser praticado por um pecador que conta apenas com as suas próprias forças naturais. Você lembra do primeiro exemplo da justiça superior? Nós não devemos nos irar pecaminosamente, pois isso já seria assassinato. No segundo exemplo, as coisas ficam mais difíceis, porque agora nós não podemos nem mesmo cobiçar sexualmente uma pessoa que não nos pertence, porque isso já seria adultério. E as coisas vão ficando mais difíceis. O Senhor diz que nós não devemos nos vingar quando uma pessoa nos ofende ou nos prejudica pessoalmente. E para encerrar, tem o mandamento mais difícil de todos. O Senhor agora diz que, além de não nos vingarmos, nós precisamos amar os nossos inimigos. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O Mestre está ordenando, meus irmãos, que nós amemos até mesmo os nossos inimigos. E aqui nesse texto, Jesus está criticando os fariseus e o povo da época que seguiam o ensino dos fariseus. O problema deles não é que eles não amavam ninguém, eles amavam. Mas eles amavam apenas as pessoas de quem eles gostavam. O problema era o padrão de amor deles, simplesmente natural, simplesmente instintivo. Veja como o Senhor fala no versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então os fariseus achavam que estavam obedecendo à lei simplesmente porque amavam as pessoas amáveis e odiavam os seus inimigos. Mas Jesus está mostrando que eles estavam muito longe do padrão de Deus. Estavam muito longe do propósito da lei. Os fariseus enfraqueciam o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E se você percebeu aí, eles deixam de fora o como a ti mesmo. Amarás o teu próximo. Qual que é a sequência? Como a ti mesmo. Isso é o que está escrito na lei de Moisés, lá em Levítico 19, 18. Mas os fariseus deixam de fora o como a ti mesmo. Eles até amavam o seu próximo, as pessoas amáveis, mas não com a mesma intensidade com que eles amavam a si mesmos. Os fariseus enfraqueciam ainda mais o mandamento quando limitavam o significado da palavra próximo. Eles entendiam que próximo era apenas os judeus religiosos. Eles deixavam de fora os estrangeiros e também os judeus que eles consideravam indignos de serem amados. E eles justificavam essa postura apelando para o texto de Levítico 19, 18, mas usando o texto fora do contexto. O texto da lei diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então eles olhavam para esse texto e diziam, está vendo? É só quem é membro da nação judaica. E aí eles faziam a distinção entre gentil e judeu. Eu amo o judeu, mas não amo o gentil. E dentro da nação judaica, eles faziam distinção entre o bom e o mau israelita. O bom israelita eram os fariseus, as pessoas que obedeciam às regras da lei e obedeciam às regras farisaicas. Os maus judeus eram aqueles pecadores que se comportavam como gentios. E se eles agem como gentios, então eles devem ser tratados também como gentios. E se você enfraquece o mandamento desse jeito, então fica fácil cumprir a lei de amar ao próximo. Afinal de contas, eu só tenho que amar as pessoas de quem eu gosto. E em certo sentido, meus irmãos, os fariseus estavam certos em dizer que o mandamento de Levítico 19, 18 fala do próximo como alguém pertencente à nação de Israel. Mas se eles continuassem lendo o capítulo 19, eles chegariam aos versículos 33 e 34, que ordena o amor pelo estrangeiro. O texto diz: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural, será entre vós o estrangeiro que peregrinou convosco. Amá-los-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então a lei inclui os estrangeiros, não tem essa desculpa de amar só judeu, tem que amar também os gentios. E a lei, meus irmãos, ainda por cima, ordenava amor pelos inimigos. Nós lemos aqui o texto de Êxodo 23,
Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento de quem te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Portanto, a ordem de amar ao próximo incluía os gentios, incluía pessoas que nasceram fora da terra de Israel, incluía também os inimigos. O judeu crente teria que praticar obras de amor em favor de todas as pessoas. O povo de Deus não deveria permitir que a inimizade pessoal, a mágoa pessoal, o impedisse de fazer o bem ao seu próximo. Mais ainda, eles não deveriam permitir que a inimizade, a mágoa, o impedisse de ajudar qualquer pessoa que estivesse em necessidade. Você lembra da parábola do bom samaritano? Nessa parábola, Jesus ensinou quem é o nosso próximo. Nosso próximo não é apenas quem faz parte da nossa turma, não é apenas pessoas de quem nós gostamos. O nosso próximo é todo ser humano que está necessitado de ajuda. Mas os fariseus não queriam viver esse padrão alto de amor, eles queriam viver o padrão natural, que é insuficiente. Por isso eles apelavam para textos do Antigo Testamento. E lá tem um monte de textos que eles poderiam usar como desculpa para odiar os seus inimigos. Há os textos em que Deus ordena que os israelitas se separem dos cananeus. Há os textos em que o Senhor ordena que os israelitas destruam os cananeus. E há também os salmos em que o salmista ora ao Senhor, pedindo que os seus inimigos sejam destruídos, orando para que a justiça seja feita. E os fariseus pegavam todos esses textos e utilizavam para justificar a ordem de amar as pessoas amáveis e odiar quem nos prejudica intencionalmente. Mas como você deve ter percebido no sermão passado, os fariseus não entendiam bem os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a lei diz olho por olho, dente por dente, ela não está ordenando que você se vingue dos seus inimigos pessoais. A lei está simplesmente regulando a justiça do tribunal judaico. Ela está dizendo que a punição não deve ser nem mais grave nem mais leve do que o crime cometido. A punição tem que ser adequada ao crime. Mas os fariseus usavam isso para se vingar de quem os ofendia. E aqui os fariseus fazem a mesma coisa. Quando o texto da lei diz que os israelitas deveriam destruir os cananeus, não se tratava de vingança pessoal. Era uma guerra instituída pelo Senhor, na qual Deus estava destruindo os seus inimigos, os inimigos do seu povo. A mesma coisa acontece com os salmos, em que o salmista ora para que os inimigos sejam punidos. Ele não está orando contra inimigos pessoais. Ele está orando contra inimigos do povo de Deus. Então não se trata de vingança pessoal contra ofensas pessoais, mas daquele desejo santo de que a justiça de Deus seja manifestada na punição de pecadores rebeldes. Em nenhum momento esses textos bíblicos justificam o ódio por inimigos que nos fizeram mal. Ainda hoje nós devemos nos separar dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Assim como os israelitas tinham que se separar das nações idólatras. Mas essa separação não deve nos impedir de amar os ímpios. Separar-se dos ímpios significa que você não vai ser influenciado por eles. Significa que você não vai viver como eles vivem. Mas isso não impede que você os evangelize. Isso não impede que você os ajude quando eles estiverem em necessidade. Isso não impede que você ore pelos seus inimigos constantemente. Ainda hoje nós podemos orar para que Deus faça justiça, punindo os inimigos dele e do seu povo. Você deve orar. Quando o crime está se alastrando, você pode orar para que a justiça de Deus seja feita. Mas essa oração não é por vingança pessoal. Não é porque alguém te prejudicou pessoalmente. Não, essa oração é para que Deus puna os seus inimigos, porque nós queremos ver Deus sendo glorificado na punição de pecadores rebeldes. Mas veja que curioso, ao mesmo tempo em que você ora para que a justiça seja feita e Deus seja glorificado, você também ora em favor desses inimigos, pedindo que eles sejam transformados por Jesus, que eles se transformem em discípulos de Jesus, que eles deixem de caminhar para o inferno e comecem a caminhar para o céu. E quando você ora desta forma, pedindo justiça, porque Deus vai ser glorificado se a justiça for feita, mas também pedindo o bem desses inimigos, você está mostrando amor pela justiça de Deus e amor pelas pessoas perdidas. Não é vingança pessoal,
Não é porque alguém te prejudicou, é porque você quer ver a glória de Deus. Então, os judeus, os fariseus, justificavam o seu modo de vida apelando para os textos do Antigo Testamento. Mas eles ignoravam o propósito da lei. Eles faziam uma confusão entre desejo por justiça, que glorifica a Deus, e vingança pessoal. E eles estavam muito satisfeitos com esse padrão moral com o qual eles viviam. Afinal de contas, meus irmãos, é um padrão moral natural. Não tem nada de extraordinário em você amar quem te ama e odiar quem te odeia. É fácil amar amigos. Nem sempre é fácil amar familiares, mas você consegue também. Você consegue facilmente. Gente da mesma classe social, show de bola. Minha turma. Gente da mesma raça, da mesma cor, tranquilo. E é ainda mais fácil amar quando as pessoas nos dão alguma coisa em troca. Se alguém te beneficia, você responde beneficiando essa pessoa. Quando você dá um presente à pessoa, a pessoa responde como? Depois ela vai te dar um presente. Depois de um tempo, né? Ela vai te dar um presente. Então, esse tipo de amor é muito fácil, porque ele é motivado pelo interesse. Ele é motivado pelo benefício próprio. É natural que amemos pessoas que nos fazem o bem. Também é natural que nós odiemos os nossos inimigos. É natural nós nos irarmos contra quem nos faz mal. É natural você querer dar o troco, devolver na mesma moeda. É natural. Você não precisa fazer um grande esforço para amar pessoas amáveis. Você também não precisa fazer esforço praticamente nenhum para odiar quem te prejudica intencionalmente. Mas esse padrão de amor natural, meus irmãos, é completamente insuficiente se você quiser entrar no reino dos céus. Se você é um súdito do reino dos céus, não basta ser como fariseus, não é suficiente. Nós temos que demonstrar uma justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. O súdito do reino dos céus foi chamado a um padrão de amor celestial, não natural. Não esse padrão insuficiente, que não exige esforço nenhum, mas um padrão de amor celestial. E essa é a segunda lição do nosso texto. Nós somos chamados para um padrão de amor celestial. A primeira lição sobre o amor ao próximo é que o padrão natural é insuficiente. A segunda lição é que o padrão celestial é extraordinário. O padrão celestial é extraordinário. É isso o nosso segundo ponto. O súdito do reino dos céus foi chamado para viver uma vida completamente diferente das pessoas naturais. Quem foi resgatado pelo rei e entrou no reino foi salvo para viver a justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus. Isso se aplica à questão do amor ao próximo. Enquanto os fariseus se contentavam com o padrão natural de amor, que é insuficiente para um discípulo de Cristo, nós buscamos viver o padrão de amor celestial. Um modelo de amor, meus irmãos, que é extraordinário, que vai além do que qualquer pessoa natural é capaz de demonstrar. Veja como o Senhor Jesus fala sobre isso no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Mestre está nos ordenando a amar continuamente os nossos inimigos. Não é amar ocasionalmente, de vez em quando as circunstâncias são boas. Não, é amar em todo o tempo. Mas aí nós perguntamos, né, o que significa amar? O que significa amar alguém? No mundo de hoje nós temos a tendência de tornar amor sinônimo de sentimentos e emoções, né? Assim o amor vira sinônimo de gostar. Quem é que você ama? As pessoas de quem você gosta. Mas esse não é o sentido da palavra bíblica amor. Amor, meus irmãos, na palavra de Deus, é uma disposição favorável do coração que me leva a agir em favor de alguém. Veja que há uma questão interna aí. Há um sentimento favorável no coração para com a pessoa. E essa disposição interna me leva a agir em favor dos outros. O amor cristão não fica apenas no sentimento, não fica apenas na emoção. Ele vai além e se transforma em ações práticas em favor da pessoa amada. Mas assim como nós não podemos reduzir o amor a sentimento, nós também não podemos reduzir o amor
a emoção, quer dizer, a ação. Você não pode reduzir o amor à emoção e sentimento, mas você também não pode reduzir o amor à ação. As duas coisas precisam andar juntas, conectadas. Você se lembra de 1 Coríntios 13? Lá o apóstolo Paulo nos ensina: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que é possível você fazer o bem a alguém, mas odiar aquela pessoa no seu coração. É possível você fazer o bem a alguém, tendo o coração cheio de raiva por essa pessoa que você está ajudando. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é disposição do coração que me leva a agir em favor de alguém. O amor cristão se esforça para fazer o bem na prática, mas ele também se esforça para ter uma disposição favorável para com essa pessoa, ter uma emoção, um sentimento favorável para com essa pessoa. E esse amor, que consiste em disposição do coração, consiste também em ações práticas, deve ser direcionado a inimigos. E esses inimigos não são simplesmente pessoas que te fazem mal. Pode ser que uma pessoa te prejudique acidentalmente, acontece, sem querer. Imagine que alguém atinge o seu carro no trânsito. Essa pessoa não queria lhe fazer mal, essa pessoa não queria atrasar o seu dia batendo no seu carro, mas aconteceu e acabou prejudicando você. Ele não se enquadra na categoria de inimigo. Inimigo é alguém que bate no seu carro de propósito, com a intenção de te fazer mal. O seu inimigo é a pessoa que mente para prejudicar você, que o calunia, que trapaceia, que tira proveito, que, se possível, agride você verbalmente ou fisicamente. A intenção dele é prejudicar, e a intenção aqui, tem uma intenção aí, é isso que o torna seu inimigo. É, se nós quisermos agir de forma celestial, nós precisamos responder a esse inimigo que nos prejudica intencionalmente com amor. Devemos ter para com ele uma disposição favorável no coração, que se manifesta em ações práticas de amor. E se você percebeu, fez um paralelo aí entre o sermão anterior e este, você vai perceber que Jesus, no versículo 39, nos dá uma ordem de não resistir ao perverso. Se alguém ferir a nossa face direita, nós devemos voltar-lhe também a outra face. E aqui, a partir do versículo 43, Jesus vai além. No versículo 39, ele está dizendo que você não deve se vingar quando as pessoas te ferirem, ou te prejudicarem, ou ferirem a sua honra. Você não deve se vingar, você deve ficar de boa. Mas agora, no versículo 44, ele vai além. Ele está dizendo que não basta simplesmente você não se vingar, você tem que ir além, reagindo com amor a quem te prejudicou, beneficiando essa pessoa que te prejudicou. E uma das ações, meus irmãos, que nós podemos praticar, uma ação prática que nós podemos praticar em favor de quem nos prejudica, é a oração, como nós vemos no versículo 44. Jesus nos ordena a orar continuamente em favor das pessoas que nos perseguem. Trata-se de pessoas que vivem procurando uma forma de te prejudicar, que vivem procurando uma forma de te fazer mal. Em relação a essa pessoa, em relação a essa perseguição, você tem que responder com o bem da oração. E é impressionante como a oração é capaz de mudar o seu sentimento para com os seus inimigos. Eu disse para você que amor envolve sentimento, mas também envolve ação. As duas coisas têm que andar juntas. E a oração, meus irmãos, é algo que muda os nossos sentimentos para com os nossos inimigos. Pode ser que você esteja completamente irado contra aquela pessoa que te prejudicou. Mas quando você começa a orar, pedindo que o Senhor derrame as suas bênçãos na vida dela, você começa a orar pedindo que o Senhor converta essa pessoa, que o Senhor transforme a sua vida, pedindo que o Senhor o livre do domínio do diabo, do domínio do pecado, porque ele é um escravo do pecado, por isso que ele faz tantas coisas ruins. Quando você ora dessa forma, o seu sentimento vai sendo transformado. A ação do amor nunca deve ser desacompanhada da disposição favorável do coração. Mas, se você não tem esse sentimento favorável, comece
a orar. Você pode agir na oração em favor do seu inimigo. E depois de um tempo que você estiver agindo em favor dele na oração, você verá que vai surgir disposição favorável no seu coração para com esse inimigo. Você vai começar a amar essa pessoa também com sentimentos, além de ações. Mas é claro, você não pode esperar ter o sentimento de boa vontade para então começar a orar pelos seus inimigos. Você tem que começar a orar. E depois que você estiver orando, você vai descobrir que o amor pela pessoa, o sentimento favorável, vai crescer, vai amadurecer no seu coração. Você começa indo contra os sentimentos e agindo na oração. E depois de um tempo você vai ver que a ação de beneficiar o próximo com a oração vai começar a ser acompanhada do sentimento favorável, da disposição favorável para com essa pessoa. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos fazendo tudo isso, mas nós estamos também imitando o Senhor Jesus. Ele orou pelos seus algozes quando ele estava sendo fixado na cruz. Quando os soldados estavam lá fixando pregos nas mãos e nos pés de Jesus, foi nesse momento de dor excruciante que Jesus orou dizendo ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus, o ser humano perfeito, não deixou de orar mesmo no seu momento de maior dor, por que nós, seres humanos tão pecadores, deixaríamos de orar pelos nossos inimigos? Como é que nós podemos justificar o nosso silenciamento dessas orações por quem nos prejudicou? O motivo nós sabemos, nós não oramos porque nós estamos amargurados, estamos sentindo dor no coração pelo mal que nos foi feito, somos orgulhosos, desprezamos o inimigo que nos fez mal, somos espiritualmente preguiçosos. É por isso que nós não oramos. Mas isso não justifica o nosso pecado. Mas talvez você diga: Jesus orou pelos seus inimigos, mas também aí é fácil, né? Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele consegue, eu não. Como é que eu conseguiria fazer o que Jesus fez? Meus irmãos, apesar da fraqueza humana, os discípulos de Jesus conseguem fazer isso. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Você lembra da história de Estevão? O homem que foi apedrejado pelos judeus porque estava pregando o Evangelho. Você lembra como ele reagiu quando as pessoas estavam lhe tirando a vida? O texto de Atos nos responde, ele diz: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Depois disso, meus irmãos, muitos outros cristãos, capacitados pelo Espírito Santo, seguiram o exemplo de Jesus, seguiram o exemplo de Estevão, oraram pelos seus inimigos no momento em que esses inimigos estavam tirando a vida deles. Você deve orar pelos seus inimigos. Você deve orar para que eles sejam salvos, para que eles sejam transformados em súditos do reino dos céus, para que eles deixem de caminhar para o inferno e comecem a caminhar para o céu. A igreja orou. A igreja do Novo Testamento orou pelo apóstolo Paulo. Lembra dessa história? Perseguidor da igreja, que contribuiu na prisão de muitos cristãos, mas a igreja orou por esse homem. E o Senhor atendeu a oração. Ele foi transformado de perseguidor no maior de todos os apóstolos. Ore pelos seus inimigos. Mas ore com boa vontade. Ore com boa vontade. Ore com desejo de que ele realmente seja abençoado espiritualmente, fisicamente. Ore para que o Senhor o abençoe grandemente. Se você insistir nisso, você verá que vai começar a amar os seus inimigos. A busca por viver esse padrão celestial nos torna filhos do Pai Celestial. Veja novamente o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre injustos e injustos. Se você está acostumado com o Sermão do Monte, você já sabe que Jesus não está ensinando aqui salvação pelas obras. Ele já nos disse que nós somos filhos do Pai Celestial. Ele não está dizendo aqui que você tem que praticar boas obras para merecer o status de filho do Pai Celestial. O que ele está nos dizendo aqui é diferente. Nós já somos filhos do Pai Celestial. Nós já entramos no seu reino. O Sermão do Monte é dirigido a discípulos que foram escolhidos por Jesus.
E o amor de Deus que nos salva vem antes do amor que Ele exige de nós. Nós amamos a Deus e amamos ao próximo porque Ele nos amou primeiro. Então o que é que Jesus está dizendo aqui, se não se trata de salvação pelas obras? O que Jesus está falando aqui, meus irmãos, é de santificação. Ele está dizendo para nós nos apropriarmos daquilo que nós já possuímos. Ele está dizendo para nós manifestarmos aquilo que nós já somos em Cristo. Você foi adotado na família do Pai Celestial. E agora você precisa mostrar que você é realmente parecido com seu pai. Tal pai, tal filho. Você precisa mostrar que você se parece com o pai que te adotou na sua família. Precisamos comprovar essa semelhança com as nossas ações. Nós falamos para todo mundo, eu sou filho do Pai Celestial. Mas essa sua fala tem que ser sustentada pelas suas ações, pelo modo de vida que você leva. Você precisa ser parecido com o Pai Celestial. E o que o Pai Celestial faz em relação aos inimigos? Ele não beneficia apenas os seus filhos. Ele não beneficia apenas os seus favoritos. Ele beneficia todas as pessoas. O texto nos diz que o Senhor faz que o seu sol brilhe sobre justos e injustos. Ele faz com que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Sobre os seus filhos, mas também sobre os seus inimigos. Aí você fala, cair chuva sobre mim não é um negócio tão bom, né? Não é tão agradável, por isso que a gente sai de guarda-chuva de casa, né? Eu não quero que a chuva caia sobre mim. Mas se a chuva não cai, você não tem alimento. Você não tem alimento. É isso que Jesus está falando. Quando a chuva cai, o sol nasce, alimento é produzido para todas as pessoas. Para os justos e para os injustos. Para os ateus e para os teístas que creem em Deus. Para quem despreza Deus e para quem vive querendo glorificar a Deus. E o sol e a chuva pertencem a Deus. Você não pode se esquecer disso, viu? Você assiste tanta meteorologia no jornal que acha que chuva é um encontro lá não sei das quantas que faz cair uma pancada de água sobre a terra. Não é simplesmente isso. Tem algo por trás disso. O sol pertence a Deus. Ele nasce todo dia. Não é porque tem simplesmente porque tem uma lei física que faz com que o sol nasça todo dia. Não, é porque Deus quer que o sol nasça todo dia. E Ele sustenta essas leis do universo. Ele faz com que a chuva caia sobre nós. Ele poderia muito bem reter os seus benefícios. Poderia um dia dizer, o sol não vai nascer hoje. Ou eu vou apagar o sol. Ou não vou deixar que chova sobre a terra. Mas Ele não faz isso. Ele derrama as suas bênçãos sobre todos os tipos de pessoas. E se Deus faz isso, por que é que nós não vamos amar os inimigos? Fazendo bem àquelas pessoas que nos fazem mal. Tendo uma disposição favorável que se manifesta em ações práticas em favor dos nossos inimigos. Para reforçar, meus irmãos, o dever de amar de forma celestial, Jesus nos mostra que amar pessoas amáveis não tem nada de extraordinário. Veja os versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Os publicanos aqui eram considerados pelos fariseus o pior tipo de pecador. Eles eram traidores da pátria. Eles coletavam impostos de judeus para beneficiar os romanos. Eles prejudicavam os seus compatriotas para beneficiar os inimigos, os romanos. E os gentios também estavam ali mais ou menos na mesma prateleira. Eram pagãos idólatras. Gente que nasceu fora de Israel, gente que não servia ao Deus verdadeiro. E esses dois grupos tão ímpios, esses dois grupos tão distantes do padrão do Senhor, eles amam as pessoas que eles amam. Eles pagam o bem com o bem, porque isso é natural. Eles cumprimentam quem os cumprimenta. Eles falam com aqueles que falam com eles. E nisso não há nada de extraordinário. É natural que retornemos o bem com o bem. Extraordinário é quando você devolve o mal com o bem. Quando você cumprimenta quem despreza você. Quando você beneficia pessoas que não querem ficar perto de você. E foi exatamente isso que Deus fez por nós. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos
ainda pecadores. Deus não esperou que você se tornasse amigo dele para depois te fazer o bem, de forma alguma. Ele te amou quando você era um inimigo rebelde, quando você era alguém que vivia lutando contra Deus e ofendendo a Deus com as suas ações, com as suas palavras, com o seu coração. Ele nos amou quando nós éramos inimigos. E se nós queremos imitar o padrão celestial do amor de Deus, nós precisamos amar os inimigos que nos perseguem. Nós precisamos ajudar aqueles que não são nossos amigos, que não são pessoas amáveis, que não são pessoas fáceis de gostar. É a essas pessoas que nós devemos mostrar o bem. Nós mostramos que somos diferentes quando nós amamos quem não nos ama. Mostramos que somos diferentes quando nós saudamos quem não nos saúda. Essa saudação de Jesus é um pouquinho mais importante do que a saudação de hoje em dia. Quando um judeu cumprimentava alguém, naquela época, ele usava o termo shalom, que você sabe muito bem que quer dizer paz, harmonia, tranquilidade. Shalom é aquela paz que você experimenta quando você está em paz com Deus, quando você está em harmonia com o seu Criador. Então, quando um judeu cumprimentava o outro com shalom, ele estava desejando que aquela pessoa desfrutasse a paz que excede todo entendimento. Não era simplesmente um oi que era dito, era um desejo de que a pessoa fosse abençoada por Deus. É o desejo de que ela experimente aquela paz sobrenatural. E essas coisas, irmãos, amor, oração, saudação, tudo isso não se trata apenas de palavras e sentimentos. São atitudes de aceitação. Quando você pratica tudo isso, você está mostrando uma disposição favorável no seu coração para com esses inimigos. Disposição que vai se transformar em ações práticas de amor, que vão beneficiar essa pessoa que vive para te prejudicar, que vive para te desprezar. E no final das contas, você vai demonstrar um padrão de amor celestial, extraordinário. E ainda por cima, você vai ser recompensado por Deus. O Senhor não apenas nos ordena que nós amemos os inimigos, o Senhor nos diz que Ele vai nos abençoar com recompensas celestiais quando nós amarmos os nossos inimigos. Veja que nós temos uma motivação extra para obedecer a Deus. Mas você sabe também que aí não há nenhum mérito pessoal, não é? Quando você pratica o bem, quando você ora pelos seus inimigos, quando você ajuda quem te prejudica, você está fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus te capacita a fazer isso. Você, naturalmente, com as suas próprias forças, você não consegue fazer nada disso. Você não consegue fazer nada de bom com as suas próprias forças. E quando você faz algo bom, é o Espírito Santo que está capacitando você. E veja que coisa extraordinária. Deus te leva a fazer o bem e depois Ele diz que vai te recompensar pelo bem que você fez. Graciosamente. Ele nos leva a fazer o bem. Depois a sua graça que nos levou a fazer o bem, nos promete que nós vamos ser recompensados pelo bem que nós fizemos. Se isso não é motivação suficiente para você viver de forma celestial, nada mais vai te motivar a viver de forma celestial. Nós devemos viver, meus irmãos, esse padrão celestial. E quando nós entendemos isso, nós entendemos também que o alvo desse amor sobrenatural é a perfeição. Essa é a terceira lição do nosso texto. O alvo é a perfeição. Nós já aprendemos que algumas lições aí sobre o amor ao próximo, né? Nós aprendemos que o padrão natural é insuficiente. Nós aprendemos que o padrão celestial é extraordinário. E agora nós vemos por último no versículo 48 que o alvo é a perfeição. O alvo é a perfeição. Se você se atentou aí para o que foi dito nos últimos 30 minutos, você percebeu que o padrão celestial é muito alto. É diferente de tudo que um ser humano natural consegue praticar. E Jesus deixa isso ainda mais claro no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a conclusão do que Jesus disse sobre o amor aos inimigos. O alvo é a perfeição divina. Jesus ordena que nós amemos os nossos inimigos porque Ele quer que nós sejamos completamente parecidos com o Pai Celestial.
Mas essa conclusão do versículo 48 também se estende aos outros exemplos de justiça superior que excede muito a dos escribas e fariseus. Essa justiça que o discípulo de Cristo deve viver. E quando nós conseguimos, meus irmãos, lutar contra aquelas coisas que Jesus já falou, a ira pecaminosa, o desejo sexual pecaminoso, a infidelidade, a vingança, o desejo de retaliação, quando nós conseguimos vencer essas atitudes do nosso coração, nós estamos sendo iguais ao Pai Celestial, nós estamos nos parecendo com Ele. Jesus não está chamando você a viver como as outras pessoas vivem. Não basta praticar as ações que a nossa sociedade diz que são boas. Não basta você ter um padrão moral que seja agradável às pessoas que vivem na sua comunidade. Não, você tem que ir além, você tem que imitar o caráter do Pai Celestial. Você tem que ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial. Este é o alvo é perfeição. Você não baseia o seu modo de vida como cristão no que todas as pessoas estão fazendo. Você baseia o seu modo de vida no caráter do Pai Celestial. E esse ensino já aparece no Antigo Testamento. O Senhor ordena ao seu povo repetidas vezes que eles não imitem as nações, que eles sejam diferentes de todos. Por quê? Porque santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Imitar o caráter de Deus. Não basta seguir algumas regrinhas. Os fariseus faziam isso. Mas se você reduz a lei a algumas regrinhas, fica fácil. Você tem que ir além, você tem que pensar no caráter de Deus. Você tem que ser como o Senhor é. Foi isso que Deus sempre desejou do seu povo. Total comprometimento a Ele. Total retidão de coração. Total semelhança com Ele. Os fariseus reduziam a lei a um conjunto de regras. Aí ficava fácil. Para eles bastava não assassinar fisicamente. Bastava não adulterar fisicamente, bastava dar carta de divórcio quando você se separasse da sua esposa, mas o padrão de Deus, reafirmado por Jesus, vai muito além disso, meus irmãos, exige perfeição absoluta. E quando nós vemos que o alvo de Deus é a perfeição, nós percebemos que esse padrão é humanamente inalcançável. É humanamente inalcançável. Jesus quer nos levar a essa conclusão. Jesus quer que você ouça o que Ele está dizendo e que você perceba que você sozinho não consegue ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você precisa de ajuda. E diante desse padrão tão alto, você tem que gritar: ai de mim, estou perdido. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa que deve ser a sua reação. E quando nós percebemos que nós não conseguimos sozinho, nós então clamamos pela ajuda de Deus para cumprir o seu mandamento. E a ajuda vem. Quando nós caímos de joelho diante de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa necessidade de ajuda, Deus vem ao nosso socorro. Ele nos perdoa porque nós quebramos o padrão celestial tantas vezes. Ele nos perdoa porque nós reagimos aos nossos inimigos com ira, com ódio, com vingança, em vez de reagir com amor e boa vontade. Mas além de perdoar, por ter quebrado o seu padrão, Jesus nos ajuda a viver o seu padrão celestial. Ele nos faz começar uma nova jornada, uma nova vida, uma nova caminhada. E nessa caminhada você vai sendo transformado em pessoas parecidas com Cristo. A imagem de Cristo vai sendo restaurada em você. Você começa a amar do jeito que Cristo amou. Orando por quem te persegue, por quem te prejudica, beneficiando quem está intencionalmente agindo contra você. E conforme nós vamos caminhando, nós vamos ficando mais certos de que um dia esse processo que já começou vai ser completado. Esse processo vai ser completado. Um dia, meus irmãos, essa conformação da nossa imagem à imagem de Cristo vai ser completada. Você se lembra que Cristo é a imagem do Pai Celestial, né? A imagem perfeita do Deus invisível. E nós estamos sendo transformados em gente parecida com Cristo. No final das contas, a conclusão a que nós chegamos é que nós seremos completamente parecidos com o Pai Celestial. Em tudo que um ser humano pode ser parecido com Deus, nós seremos. A ordem do capítulo, ou melhor, a ordem do versículo 48 não é apenas uma ordem, é também uma promessa. Jesus não está apenas dizendo o que você tem que ser, Ele está dizendo o que você vai ser, pela graça dEle. Sereis perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O processo vai chegar ao fim, vai ser concluído. Nós seremos completamente perfeitos,
como perfeito é o nosso Pai Celeste. O padrão natural de amor surge quando nós adotamos a lei do retorno, nos moldes do mundo. Quando nós vivemos segundo aqui se faz, aqui se paga. E nesse modo de vida natural, nessa lei do retorno natural, nós amamos quem nos ama e odiamos quem nos faz mal. Mas esse padrão é insuficiente, meus irmãos. Pode ser que um homem natural se contente com isso, mas o discípulo de Cristo tem que ir além disso. Você precisa viver o padrão de amor celestial. Um modo de vida sobrenatural em que você ama até mesmo quem te prejudica intencionalmente. O nosso alvo como cristãos é ter um padrão moral perfeito, não simplesmente aceitável para a sociedade. O alvo é ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. E aqui vai a pergunta para todos vocês que eu também já me fiz. Será que você tem vivido esse padrão de perfeição? Ou será que você ainda está vivendo o padrão natural de amor, amando quem te ama, odiando quem te prejudica? Nós precisamos amar de forma celestial. Mas não é só isso, meus irmãos. Não é só que você tem um dever de fazer. Você tem a capacidade de fazer isso. Se você é realmente filho do Pai Celestial, isso significa que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. E se o Espírito Santo de Deus habita no seu coração, então você consegue fazer o bem a quem te prejudica. Você consegue orar pelas pessoas que te fazem mal. Você pode ter uma atitude favorável para com pessoas que te desprezam e não perdem a oportunidade de te prejudicar. Você não tem desculpa como cristão para viver de forma natural. Você não é mais simplesmente natural. Você é celestial. O Espírito Santo habita em você. E quando você se recusa a amar os seus inimigos, você está desonrando o Senhor. Você está dizendo para Deus, na cara dele, que a obra dele não é suficiente. Que ele não está conseguindo, com todo esse poder que ele tem, fazer você diferente do mundo. Que não é suficiente a morte de Cristo, a habitação do Espírito Santo no seu coração. Você está desonrando a Deus. Você se sente condenado porque você não vive esse alto padrão? Você se sente merecedor do inferno porque você tem odiado pessoas, tem desejado vingança e às vezes tem agido para prejudicar as pessoas, para devolver na mesma moeda? Jesus quer que você se sinta condenado, que você se sinta merecedor do inferno. Mas há uma boa notícia aqui, para pecadores que percebem a sua falha. Há uma boa notícia. Nós já ouvimos que Deus abençoa pecadores, derramando sobre eles a sua chuva, fazendo nascer sobre eles o seu sol. Mas Jesus abençoa também, ou melhor, o Pai abençoa também pecadores, enviando não apenas a chuva e o sol, Ele também enviou o seu Filho a este mundo, para morrer em lugar de pecadores, para viver em lugar de pecadores. Você sabe, você está consciente disso, nós quebramos a lei de Deus. Você sabe muito bem da sua lista de pecados em que você odiou pessoas em vez de amar. Você sabe no seu coração que você está longe da perfeição do Pai Celestial. Que você está muito distante desse padrão que você deveria estar vivendo há muito tempo. Mas a palavra de Deus te diz hoje que se você confessar o seu pecado, que se você se arrepender das injustiças que você tem praticado, dos pecados que você tem cometido, o Senhor é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Ele não apenas te perdoa. Ele não apenas limpa a sua ficha criminal. Ele transforma você para que você viva de forma celestial. Ele transforma a sua vida para que você viva de acordo com o padrão de Cristo, amando como Ele amou inimigos. Nós podemos fazer o mesmo porque o Pai Celestial não apenas nos perdoa, Ele também nos transforma. Não apenas nos perdoa, Ele também nos purifica. Ele nos faz parecidos com Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Deus querido, porque esta palavra coloca diante de nós, escancara diante de nós a feiura do nosso coração, as sujeiras do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, nós amamos pessoas de quem nós gostamos, mas odiamos pessoas que nos fazem mal. Desprezamos quem nos despreza.
Ó Deus querido, desejamos vingança para com as pessoas que nos fizeram mal. Se às vezes nós não devolvemos, Deus querido, na mesma moeda, é simplesmente porque nós não temos o poder para isso, porque se nós tivéssemos o poder, nós pagaríamos na mesma moeda. Por isso que muitas vezes nós ficamos somente no desejo de vingança e não fazemos nada. Mas isso já é suficiente para que nós sejamos condenados, Senhor. A Tua palavra nos diz que nós não devemos nos irar pecaminosamente, mas nós nos iramos. A Tua palavra nos diz que nós devemos amar inimigos, mas nós nos recusamos a viver esse padrão. E amamos somente quem gosta de nós. Amamos somente quem nos dá bom retorno. Achamos tão difícil amar pessoas que nos perseguem. Ó Deus, ajuda-nos a ver, Senhor, o que o Senhor já realizou em nós. Ajuda-nos a entender, Senhor, que nós já somos filhos do Pai Celestial, mas nós precisamos demonstrar essa semelhança no nosso dia a dia. Ajuda-nos a ver, Senhor, que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E agora nós temos poder espiritual para amar da forma como Cristo nos amou. Ele amou inimigos. Ele orou por ofensores. Ele orou por pessoas que o desprezavam, que o queriam mal. Ajuda-nos a seguir o padrão de Cristo. Senhor, e se há alguém aqui, nesta manhã, que ainda não encontrou o Senhor Jesus, que ainda não é filho do Pai Celestial, que ainda não está habitado pelo Teu Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, que esta palavra do Senhor, que este Espírito Santo tão poderoso entre nesse coração e transforme a vida. E habite nesse coração. E dê, Senhor, a todos nós poder para viver de forma celestial. Poder para viver de acordo com o padrão de Cristo. Ó Deus, converte pecadores. Senhor, edifica pecadores. Senhor, transforma pecadores como nós em pessoas mais parecidas com Jesus. Que nós saiamos pelo mundo respondendo ao bem, ao mal com o bem, respondendo ao prejuízo com benefício, respondendo ao ódio com amor, vivendo de acordo com o padrão de Jesus Cristo. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos.